E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal. Tire suas dúvidas de letra. Neste vídeo eu falarei sobre um assunto que apoquenta, que abomina, que irrita, que constrange milhões de estudantes ao redor do mundo. Eu me refiro à frase oração e período. Vamos ver esse negócio, vamos resolver esse problema de uma vez por todas aqui no seu canal. Tire suas dúvidas de letra. Vamos ver frase, oração e período. Antes eu quero dizer para você que você deve clicar na mãozinha com o polegar para cima, indicando que gostou desse vídeo. Se você acha que o conteúdo dessa videoaula é interessante para outras pessoas, faça chegar até elas essa videoaula, mande para muitas pessoas, para quem você considere que esse conteúdo pode ser importante para essas pessoas. Frase, oração e período. Tire suas dúvidas de letra comigo, professor Zé Arnaldo. O que é uma frase, então? Vamos começar do início. A frase é qualquer enunciado de sentido completo. Toda vez que você abre a boca para falar e diz algo com sentido completo, faz uma emissão sonora, você construiu uma frase. Tá certo assim? Trouxe aqui no slide alguns exemplos. Pode ter uma palavra apenas, você pode dizer fogo, caso você veja fumaça ao longe e imagine que esteja começando um incêndio, ou você pode ser torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro e gritar nas arquibancadas do estádio Newton Santos, fogo! Brincadeira. Você pode dizer atenção, ou pode escrever atenção com a ponto de exclamação, como eu coloquei ali. Você pode dizer para alguém depressa. Você pode indicar, escrevendo numa parede ou em cima de uma porta, saída para diferenciá-la da entrada. Você pode dizer, irritado, chega. Você pode dar uma ordem, saiam. Você pode dizer rua, ou pode indicar rua, colocando uma plaquinha em cima da porta que se destina à saída. Você pode pedir silêncio, dizendo isso, silêncio. Ou pode escrever uma plaquinha pedindo encarecidamente silêncio, nos hospitais, na sala de aula. Pode ter várias palavras a frase, veja. Várias palavras sem verbo. Que coisa linda essa menina. Veja, eu tenho ali, que coisa linda essa menina. 5 palavras formando uma frase, mas não há nenhum verbo. Saída de caminhões. Você já não viu uma placa assim nas fábricas? Façam silêncio. Elevador de serviço. Você pode perguntar num prédio que você não conheça bem para alguma pessoa. Elevador de serviço? Ah, não. Social? Desculpe. Percebeu se você está com uma mercadoria a ser entregue ou não está adequadamente trajado para subir no elevador social? Aqui no Rio de Janeiro há uns prédios que tem isso, elevador social e elevador de serviço, por onde sobem os banhistas cheios de areia, de sunga, de biquíni. Eu posso ter também uma frase com várias palavras com verbo. Veja, essas que eu coloquei. Já chegaram? Uma frase interrogativa. Todos devem fazer os exercícios do livro para amanhã. Deixa eu tirar minha carinha daqui para não atrapalhar. Fiquem em casa. Uma ordem. Então você viu que as frases podem ser sem verbo ou com verbo. Podem ter uma palavra só ou diversas. Desde que elas sejam um enunciado de sentido completo, elas são frases. Oração. Então eu começo a distinguir frase de oração. Veja, por exemplo, nesta frase que eu trouxe para você. A noite chegou repentinamente. Isso é uma oração, professor Zé Arnaldo? Sim, é uma oração. Mas é também uma frase? Claro que é. Repare, começa com uma letra maiúscula, termina num ponto final, seja ele ponto final, de exclamação ou interrogação. Começou na escrita com uma letra maiúscula, terminou num ponto final, interrogativo ou exclamativo, você está diante de uma frase. Percebeu? Agora, essa frase tem uma peculiaridade, ela tem um verbo. E as outras palavras da frase giram em torno do verbo. Veja, a noite chegou e chegou repentinamente. Tanto o sintagma a noite quanto o sintagma repentinamente giram em torno do verbo. Estão ali por causa dele. Ele, então, é o núcleo desse aglomerado de palavras. Então, todo aglomerado de palavras que tenha um verbo núcleo é uma oração. Se estiver dentro de um enunciado completo, essa oração é também uma frase. Estamos começando a nos entender. Eu sabia que você ia compreender esse conteúdo facilmente, porque você é muito inteligente. Eu percebo aqui, os algoritmos me dizem, estou diante de pessoas muito inteligentes aí do lado. Veja aqui, por que eu disse que essas palavras ou sintagmas estão ao redor do verbo, em torno dele? Porque tudo que está ali, à noite, repentinamente, está ali
por causa do verbo. Veja, o que chegou? À noite. Como chegou? Repentinamente. Outra frase. A professora devolveu as provas corrigidas aos alunos. Você me diria que isso é uma frase? Sim! É uma frase porque tem um sentido completo. Além do que, na escrita, você percebe que ela começa com uma letra maiúscula e termina num ponto. Frase. Mas será que essa frase comporta também uma oração? O que você deve perceber nela para comprovar essa sua suspeita? Se ela tem verbo. Tem verbo. Olha lá, devolveu. Devolveu convoca a professora, as provas corrigidas e aos alunos. Não é isso? Por que é o verbo o núcleo desse aglomerado de palavras que forma a oração? Porque é ele que convoca os demais sintagmas que estão na frase. Veja bem, ele tem, por sua força, a capacidade de convocar as demais partes da frase, os sintagmas. Eu pergunto, quem devolveu as provas corrigidas aos alunos? A professora. A professora devolveu o quê? As provas corrigidas. A professora devolveu as provas corrigidas a quem? Aos alunos. Então, a professora, o sujeito, as provas corrigidas, o objeto direto, aos alunos, o objeto indireto, tudo isso está na frase por uma convocação peremptória do verbo. É disso que você deve se lembrar. Então, nós já diferenciamos frase e oração, e percebemos que uma oração pode ser também uma frase, desde que ela tenha um verbo e um sentido completo. Definimos frase e oração, vamos definir período. Frase com oração chama-se período, e o período pode ser simples ou composto. Você já matou a charada. O período simples será aquele que tem apenas um verbo. Olha lá o exemplo. Cheguei agora ao mercado. Qual é o verbo dessa frase? Cheguei. Repare que eu tenho aqui o sujeito, eu, cheguei, o verbo. Cheguei quando? Agora. Aonde? Ao mercado. Então, agora e ao mercado estão convocados pelo verbo cheguei. E o período com mais de uma oração será chamado de composto. Vamos ver um exemplo? Cheguei agora ao mercado. Repare que eu peguei aquela frase que era também uma oração do exemplo anterior e agreguei a ela outras orações. E comprei legumes porque farei uma sopa. Então eu tenho três ações aqui, olha. Cheguei agora ao mercado, comprei legumes, farei uma sopa à noite. Eu juntei tudo isso numa frase só, porque olha aqui, ó. Letra maiúscula, ponto final. Então tudo isso aqui é uma frase que comporta mais de uma oração. Quantas orações? 3, porque eu tenho 3 verbos. Repara, cheguei agora ao mercado, comprei legumes porque farei uma sopa. O que é esse negócio aqui? Isso aqui é o parafuso da frase, o parafuso sintático que liga a primeira oração à segunda. Esse negócio aqui também, esse porquê, junta o farei uma sopa à noite, cheguei agora ao mercado e comprei legumes, porque aqui eu tenho a expressão da causa, do motivo pelo qual eu fui levado ao mercado para comprar legumes. Esse porquê expressa, então, a causa dessas ações. Porque eu farei uma sopa e não se faz sopa sem legumes até onde eu sei. Percebeu? Agora vamos ver os tipos de frase. Quando nós falamos, nas conversas nossas orais, nós dizemos frases com melodias diferentes, com entonações diferentes. Conforme a melodia da frase, nós que recebemos a comunicação, percebemos se o nosso interlocutor está nos dando uma ordem, se ele está fazendo uma declaração pura e simples, se ele está nos perguntando algo, se ele está expressando sentimento. Sabe como é que nós sabemos disso? Na conversa, na construção oral, pela melodia da frase. Na hora de escrever, nós não temos essa mesma melodia, percebe? Então nós temos os sinais, os pontos finais, os pontos de interrogação, o ponto de exclamação, para tentar de alguma forma reproduzir na escrita aquilo que nós fazemos automaticamente na hora de falar. Percebeu? Então as frases serão declarativa, declarativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, conforme a curva melódica. Na hora de escrever, nós usaremos os pontos adequados para fazer essa
transposição. A frase declarativa é aquela que não tem curva melódica, percebe? A Amazônia é nossa. É uma declaração. As declarativas podem ser afirmativas ou negativas, você sabe. A frase interrogativa tem uma curva melódica. Olha lá. Quem matou Odete Reutemann? Percebeu que tem uma curva? Na fala a gente percebe essa melodia. Na escrita, o que nos indica que a frase é interrogativa? O ponto de interrogação. Um outro tipo de frase é a frase imperativa, aquela ordenativa, sugestiva. Atenção! Mantenha a distância. Há também um tipo de frase em que nós expressamos a emoção que estejamos sentindo em um determinado momento. São as frases exclamativas utilizadas muitas vezes na poesia, na declamação de poemas. Que cena infame e vil, meu Deus, que horror! Esse é um verso do Navio Negreiro, um poema fantástico do poeta baiano do romantismo Castro Alves. Olha ele aí, Castro Alves, além de um grande poeta, um namorador contumaz, espetáculo, morreu na flor da idade, com 23 anos apenas, e nos deixou uma obra vasta e valorosa, você deve conhecê-lo. Eu vou parar por aqui esta aula, mas eu volto em seguida com outra videoaula, testando você e os seus conhecimentos, fazendo exercícios sobre tipos de frases, frase, oração e período. Você volta para me ver? Eu estou te esperando. Um beijo, até a próxima, até daqui a pouco.